Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever em nosso canal. Com muita alegria neste dia de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, presbíteros e mártires do nosso Brasil, no Rio Grande do Sul, que nós iniciamos a meditação deste Santo Evangelho, que está em São Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele, e dê a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram: Então, mestre, falastes bem. E já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, neste evangelho, Jesus é questionado pelos saduceus, que negavam a ressurreição, acreditavam na reencarnação. Então o primeiro ponto deste evangelho: não existe reencarnação, existe ressurreição. Essa é a doutrina cristã pelo qual Jesus pregou e deu o exemplo, ressuscitando e abrindo as portas do céu para que a gente ressuscite para a vida eterna. Então existe ressurreição. Uns ressuscitam para a vida eterna, outros para a morte eterna. Então não existe reencarnação. Esse é o primeiro ponto do evangelho de hoje. Até os saduceus, convencidos pelo ensinamento de Jesus, não ousam mais fazer pergunta alguma. Segundo ponto, nem todos ressuscitam para a vida eterna. Jesus fala: somente aqueles que forem considerados dignos da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Ou seja, nem todos ressuscitam para a vida eterna. E isso deve nos chamar a atenção. Nós devemos ter cuidado com a nossa salvação. Nós devemos tomar mais cuidado para não perder a nossa salvação. Salvar a nossa alma deve ser a ocupação principal da nossa vida. A nossa prioridade deve ser salvar a nossa alma. Uma vez um dirigido espiritual do Padre Pio perguntou: Padre Pio, me dá um conselho? Salva a tua alma. Então essa deve ser a principal preocupação, se assim podemos dizer, da nossa vida. Principal ocupação, o que deve ocupar prioritariamente a nossa vida deve ser a salvação da nossa alma. E por isso que nosso Senhor fala: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Por que Jesus fala assim? Porque os filhos das trevas são mais ousados e mais perseverantes na perdição e se perderem. Os mundanos são mais perseverantes em se perderem do que os eleitos são em se sacrificarem e fazerem penitência para se salvar. Portanto, nós devemos fazer todos os esforços pela nossa salvação. E o terceiro ponto, que não existirá casamento na vida eterna. Os homens não se darão em casamento, serão iguais aos anjos de Deus. Então, digno de louvor é a vocação que já antecipa o reino de Deus na terra, a vocação do celibato. Antecipa o reino de Deus na terra, já não se dando em casamento por causa de Cristo. Assim como Cristo vivenciou esta vida celibatária. E assim foram os santos presbíteros e mártires deste dia. São 3 celibatários: São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho. Morreram lá no Rio Grande do Sul, no sul do nosso Brasil. Eles foram jesuítas enviados em missão e que tinham esse trabalho com os índios guaranis.
E nesse trabalho de evangelização com os índios guaranis, eles fizeram uma amizade com os índios, com os caciques, e arranjaram inimizades de outros caciques e outros índios. Inclusive o cacique chamado Nirressu, é um cacique feiticeiro que comandou a morte desses 3 presbíteros e mártires santos católicos. Quando o primeiro deles que morreu, que foi São Roque Gonzalez, terminou de celebrar a missa, ele foi acertado por violentos golpes de 2 assassinos, por machadinhos de pedra. Morreu na mesma hora. Ao ouvir os gritos, também Santo Afonso Rodrigues, o padre Afonso, saiu de sua cabana e também foi martirizado por esses 2 assassinos. 2 dias depois foi a vez de assassinarem em outra região, em outro lugar do Rio Grande do Sul, o padre São João del Castilho, onde o assassinaram brutalmente e com espancamentos e flechadas. Espancaram este padre São João del Castilho. E esses 3 santos, inclusive o cacique, saiu em defesa de São Roque Gonzalez e Santo Afonso Rodrigues. E o cacique também foi martirizado por essa tribo, por esses 2 assassinos, amando desse cacique Nirressu. Portanto, esses dois santos que deram a vida por Cristo, São Roque Gonzalez e Santo Afonso Rodrigues, primeiramente, depois São João del Castilho, são exemplos de que nós devemos dar a vida pela missão, devemos dar a vida pela salvação das almas. Eles tinham a vida já, temporalmente falando, tinham uma vida bem estabelecida, mas eles quiseram ir em missão, eles amavam os índios, sabiam a língua guarani e se dedicaram a trabalhar pelo bem dos índios, para a evangelização dos índios, e assim foram martirizados por causa do amor à missão nesta terra de Santa Cruz. Deram a vida por causa de Cristo. Que Ele nos ensine a se entregar por inteiro no amor a nosso Senhor. Conta-se até que do coração de São Roque Gonzalez, que é a única relíquia que tem desses 3 santos, se escutou uma voz. Se escutou uma voz falando de que Deus faria justiça em relação a tudo isso. Portanto, que São Roque Gonzalez, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castilho, que são os primeiros mártires sul-americanos, nos ajudem a amar mais a nosso Senhor, como fez Nossa Senhora aos pés da cruz. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Roque Gonzalez, rogai por nós. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós. São João del Castilho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.